Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia. É o 3, de dezembro de 2022. Graças a Deus, pela conservação das nossas vidas, e por tudo mais que Ele tem feito em nossas vidas. E estamos aqui em vigilância, em oração, irmãos? Meditação. E amém, graças a Deus, Aleluia, Hosana, Maranata. Graças a Deus. Então, irmão, continuar aí, com a história, das religiões aí, que falam em nome de Jesus, E que nós temos que ter conhecimento para ver de onde vem determinados entendimentos, estranhos aos escritos dos apóstolos e dos profetas, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, Então são muitos ensinamentos estranhos, heresias, Coisas que contrariam a palavra, contrariam a sã doutrina. Nós estamos falando aqui das reformas, As reformas que aconteceram, para reformar, Quando se fala em reforma aqui do cristianismo, para reformar a Igreja Católica, Romana. Então nós estamos falando aí dessas reformas. Estamos aqui na reforma do Calvino, que em 1541 ele voltou para Genebra, E lá ele promulgou uma obra, ele escreveu lá uma obra, um livro, que se chamou Ordenanças Eclesiásticas, Que isso aqui era o quê? Era a organização da reforma dele, Que dizia o que essas ordenanças? Estabelecia 4 grupos de pessoas, ou membros da igreja lá dele, A igreja reformada que eles são chamados. Então, um grupo, era uma associação de pastores para dirigir a disciplina, O outro grupo era de mestres, para ensinar a doutrina. O outro grupo era de diáconos para administrar a obra de caridade, E sobre esses grupos tinha um conselho, um consistório, composto por 6 ministros, e 12 anciãos, que deviam supervisionar a teologia, e a moral da comunidade, com poderes punitivos, certo? De excomunhão e outros mais severos, como a pena de morte. Então tinha esse poder, tirar a vida das pessoas por causa lá dos seus entendimentos estranhos, nas escrituras, certo? Aí em 1546, 28 pessoas foram executadas e 76 exiladas de Genebra, porque não se submetiam, aos ensinos teológicos do Calvino. Aí teve uma pessoa chamada Servetus, ele foi executado em 1553, porque ele questionava, a doutrina da Trindade que o Calvino, ensinava, Então a sua teologia, a teologia do Calvino, ela influenciou os chamados reformados e os puritanos, Então, quando a gente vê falar alguma palavra aí, isso aqui é da igreja reformada, então eles são calvinistas. Aí, esse aqui são os puritanos, tem uma influência dos calvinistas, mas também dos anglicanos, da Inglaterra. Então, nós estamos vendo essas coisas e a gente identifica, porque esses grupos religiosos que existem aqui, falando de Jesus Cristo, eles têm ligações com esses grupos aí que nós estamos falando deles,
ligações internacionais, eles têm organizações internacionais, certo? Então eles se influenciam com seus ensinos e com as suas doutrinas. Então quando aparece um irmão, né, digamos, no nosso meio, defendendo que a igreja não existe, né, certo? É porque ele está ligado a uma doutrina dessas aí que defende aquilo que a gente chama de misticismo. O misticismo é o quê? Não existe igreja nem ministério, né? E eu me entendo diretamente com Deus, com Jesus. Falo diretamente com Ele. Não precisa de ministério, não precisa de ensino, não precisa de escritura, não precisa de igreja. Entendeu aí? É um desses grupos aí, que são os místicos. Bom, então agora nós vamos falar da reforma na França, né? O que aconteceu lá na França? O luteranismo, né, se expandiu pela Alemanha, nós sabemos, né, e pelos países escandinavos, né, Suécia, Noruega, Dinamarca, etc., né? E o calvinismo, ele se espalhou pela França, Hungria, Morávia, né? Morávia, Holanda, Escócia, Irlanda do Norte, Polônia e outros, né? O calvinismo, ele formou um bloco entre o luteranismo, né, ao norte e o catolicismo ao sul, né? Formou um bloco. Ao sul era o quê? Ao sul era a Itália, uma parte da França, Espanha, Portugal, né? Norte eram os países escandinavos. Então o luteranismo ficou lá no norte, os católicos ficaram no sul e os calvinistas ficaram ali no meio, né? França, Hungria, Morávia, né? Não é isso? Áustria, certo? Suíça. E assim foi. Então, na França, a França, então, ela teve uma influência dos ensinos de Lutero, né? Certo? Que foi maior do que os outros, né? Que o imperador francês, que era católico, né? Ele usou da força bruta para impedir o avanço da heresia, né? Chamada de heresia do Lutero, né? Do luteranismo, né? Aí no ano de 1525 foi disperso um grupo de ensinadores do luteranismo. O imperador, ele era católico, então ele foi perseguir, né? Aqueles que queriam fazer reforma do catolicismo romano. E alguns tiveram que deixar a França. Foram exilados, foram expulsos, né? Ou foram por vontade própria. Em 1521, antes de 1525, em 1521, a Sorbonne, né, já havia condenado os escritos de Lutero. A Sorbonne é uma universidade lá, né, que era católica naquela época. Nós sabemos que as universidades surgiram dentro do catolicismo romano. Nós sabemos disso, né? Hoje não. Hoje tem universidade aí, cada denominação tem a sua, né? Não é isso? Tem aí várias universidades, né? Umas são católicas, outras são protestantes, luteranas, outras são calvinistas e vai por aí afora. Então ele já tinha sido condenado já, certo? E isso é na França, estamos falando na França. Em 1532 apareceram aí os valdenses, né, que a gente já viu alguma coisa sobre eles. E esses valdenses, eles aceitaram o calvinismo, né? Concordaram com Calvino e aceitaram lá suas doutrinas. Aí o que aconteceu? Mais de 155 pastores calvinistas, treinados em Genebra, foram mandados para a França entre 1551 e 1556, né? Então nós vamos ver que esses 155 pastores, eles fizeram lá um grande estrago lá na França. Vamos ver aqui. Em 1559, aconteceu o primeiro sínodo dos protestantes na França, né? O qual adotou a confissão galicana, né? É outra confissão aí, confissão galicana de fé, né? Gália, né? Vem de Gália, que a França era uma província, né? Romana chamada Gália,
Então eles adotaram uma confissão chamada Galicana de Fé. Mas nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós.